Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui Cláudia Redim, servidora pública e professora de legislação, que trabalha hoje com você, concurseiro, um simulado para o concurso do município de São Leopoldo, um simulado de legislação em que nós vamos trabalhar 15 questões da Lei Orgânica do município de São Leopoldo. Vamos lá, questão número 1. Segundo a lei orgânica, são poderes do município de São Leopoldo independentes e harmônicos entre si. Essa questão, ela pode parecer uma questão simples, singela, ela cai muito em concurso público e eu percebo que muitos alunos acabam se confundindo na hora da prova. Veja bem, são poderes do município o poder legislativo, exercido pela Câmara de Vereadores e pelos vereadores eleitos conforme a relação de proporcionalidade estabelecida lá no artigo 29A da Constituição, e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, auxiliado pelo vice e secretários. O poder judiciário não está dentre os poderes do município. Não confunda o fato do município ser sede de foro, ser sede de comarca, com o poder judiciário ser um dos poderes do município. O judiciário está organizado na Constituição Federal nas esferas estadual e federal. Logo, o judiciário não é um dos poderes do município. E percebe nas alternativas que o examinador pode inserir outras instituições para tentar te confundir. Então, são poderes do município, o poder legislativo e o poder executivo, e de cara a gente já percebe que a alternativa correta é a letra D. O poder judiciário não é um dos poderes do município, o Ministério Público não é poder e não está dentre os poderes do município. O Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Legislativo na fiscalização externa, contábil e financeira do Poder Executivo, e o Conselho Tutelar, embora seja uma instituição autônoma e permanente vinculada ao Executivo, não é poder. Logo, pelo artigo 6º da Lei Orgânica, a alternativa correta é a letra D. Questão número 2. Segundo a Lei Orgânica do município de São Leopoldo, o município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá vida digna a seus moradores e será administrado segundo os seguintes princípios, exceto, cuidado com as questões que exigem de você a alternativa incorreta. E como estratégia, para você não fazer uma leitura apressada na hora da prova e responder aquilo que o examinador não está pedindo, eu sugiro que toda vez que o enunciado da questão trouxer exceto, salvo, ressalvado, você destaque para você não perder de vista aquilo que o examinador está te pedindo nas alternativas. Portanto, dentre os princípios que vão reger o município como ente federativo autônomo, a única alternativa que não está dentre elas, vamos lá, transparência de seus atos e ações. Pode-se relacionar, inclusive, com os princípios que estão lá na Constituição Federal e que se aplicam à administração pública em todas as esferas, inclusive a municipal. E mais, a gente não pode esquecer que o município, como ente federativo, também será fiscalizado pelo próprio Poder Legislativo e pelo próprio cidadão. Logo, uma decorrência lógica que ele deve praticar os seus atos com o máximo de transparência possível. Com moralidade, que também é um princípio aplicado à administração pública municipal, com previsão constitucional, a participação popular, que é inclusive um princípio democrático no Estado brasileiro, a descentralização administrativa, com o propósito do município
tornar os seus serviços eficientes e atingir o maior número de cidadãos. E letra E, com soberania. Cuidado, o município é ente federativo dotado de autonomia. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Em questões dessa natureza, o examinador sempre volta e meia traz a soberania para tentar nos confundir. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. O município, como ente federativo, é dotado de autonomia. Portanto, a alternativa incorreta é a lançada na letra E, segundo o artigo 6º. Questão número 3. Segundo a lei orgânica, compete privativamente ao município de São Leopoldo, exceto. Agora nós vamos ter duas questões que vão tratar de competências, e quando os alunos me perguntam o que estudar principalmente nas leis orgânicas, porque costumam ser leis extensas com mais de 100 artigos, eu sempre digo, os artigos que trazem competências privativas do município, que se relacionam com o exercício do poder de polícia, competências concorrentes ou supletivas do município com a União e com o Estado, competências privativas da Câmara Municipal, competências da Câmara que vão exigir a sanção do prefeito, competência tributária, competências privativas do prefeito. São artigos que possuem destaque no nosso estudo, porque certamente estarão na tua prova, dada a importância desses assuntos. Então, a gente vai trabalhar bastante com competência, e nessa questão, a competência que está sendo exigida é a competência decorrente da autonomia do município, por isso, uma competência privativa. Qual dessas competências não está dentre as competências privativas? E aí a questão vai misturar a competência privativa com outra espécie de competência. E aí você precisa relacionar, primeiro, competência privativa do município com o exercício do poder de polícia administrativa, que é o poder do município de limitando, disciplinando, regulamentando direito, interesse ou liberdade, o município regular a prática de ato ou a abstenção de fato para fazer com que o princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses individuais prevaleça. Letra A. Elaborar as leis do Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Leis orçamentárias de iniciativa do prefeito e que sim são uma competência privativa do município, porque são leis que vão organizar o orçamento desse município. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservando florestas, fauna e flora. Alto lá, eu estou tratando aqui de bens, eu estou tratando aqui de direitos que se relacionam a todos os entes federativos e que não faria sentido, dada a importância de proteger o meio ambiente como direito coletivo, como um direito de titularidade coletiva das presentes e futuras gerações, que fosse uma competência única e exclusiva de um ente federativo. É uma competência compartilhada. Portanto, na alternativa B, eu estou tratando de uma competência concorrente do município, da União e do Estado. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas, sem prejudicar balancetes nos prazos fixados em lei. Exercício da competência tributária nos limites do direito constitucional, da competência constitucional estabelecida. E no momento em que o município possui o poder de fixar e cobrar preços, exercício do poder de polícia no interesse local, logo corresponde a uma competência privativa do município.
Da mesma forma, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos, não faria sentido que essa competência fosse do Estado da União. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação. Portanto, na questão 3, a incorreta é a letra B, segundo os artigos 11 e 12 da LO. Questão 4. Compete ao município de São Leopoldo, em concorrência com a União ou Estado, ou supletivamente a eles, exceto, aqui inverte. Aqui a questão está pedindo para que você identifique dentre essas competências qual delas não corresponde a uma competência concorrente entre município, União e Estado. Letra A. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa. Competência privativa do município na sua organização como ente federativo, e isso decorre da autonomia do município, organizar-se administrativamente, o que se relaciona com o exercício do poder de polícia. Letra B. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Vejam que as hipóteses que se relacionam com as competências concorrentes, elas são hipóteses mais genéricas e programáticas. Cuidar da saúde e assistência pública, higiene e segurança, proteção e garantia das pessoas com deficiência, e vão se relacionar a temas extremamente sensíveis relacionados a direitos e garantias fundamentais, aqui se referindo a direitos sociais. Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural e monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, e promover e proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência, que também são direitos sociais. Portanto, das alternativas B a E, eu estou tratando de competências concorrentes, e na alternativa A, de uma competência privativa do município. Logo, a incorreta é a letra A, segundo os artigos 11 e 12 da LO. Questão número 5. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividades econômicas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao município ou entidade administrativa indireta, corresponde a... E aqui eu quero trazer um quadro esquemático que tem que estar no seu material de revisão. A revisão é muito importante para a gente incorporar os conteúdos à nossa memória de longo prazo. Aqui eu tenho as figuras da administração indireta, a figura e o seu conceito. O conceito trazido no enunciado da questão, uma pessoa jurídica de direito privado que assume a forma de sociedade anônima, está se referindo à sociedade de economia mista. E aí você tem que trabalhar nesses conceitos com as suas características principais. A autarquia, serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, o que são características comuns a todas as pessoas jurídicas, mas que vai exercer atividades típicas de administração pública. A fundação pública, por sua vez, terá personalidade de direito privado, constituição por autorização legislativa para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, o que vai diferenciar da autarquia.
O cerne da sociedade de economia mista é, além de ter personalidade jurídica de direito privado, voltar-se à exploração de atividade econômica e assumir a forma de sociedade anônima. E a empresa pública, também personalidade jurídica de direito privado, com capital e patrimônios do município, que também se volta para exploração de atividade econômica, mas que não vai assumir a forma de sociedade anônima. Então, na questão número 5, a partir do nosso quadro esquemático, a gente pode perceber que o conceito lançado no enunciado se refere à sociedade de economia mista, segundo o artigo 18 da Lei Orgânica de São Leopoldo. Questão número 6. Constituem o patrimônio municipal de São Leopoldo segundo a Lei Orgânica. Vejam que neste caso você tem que optar pela alternativa mais completa. Quando a Lei Orgânica vai enumerar os bens municipais, ela vai nos dar 5 espécies: os bens móveis, imóveis, semoventes, que são aqueles suscetíveis de movimento próprio, e os imateriais, direitos e ações. Percebe que algumas alternativas enumeram de forma incompleta os bens municipais. Considerando, portanto, que se tratam de 5 espécies de bens municipais, segundo o artigo 30 da Lei Orgânica, a alternativa correta é a letra D, na questão número 6. Questão número 7 vai tratar da alienação de bens municipais, e aí nós teremos requisitos específicos para bens móveis e requisitos específicos para bens municipais imóveis, que é o que eu trago aqui nesse quadro, que também tem que ser jogado lá no seu material de revisão. Quando eu falo de imóvel e de móvel na alienação, ambos vão exigir interesse público justificado e avaliação prévia. Cuidado, porque o examinador pode lançar essa avaliação em forma posterior, o que torna a alternativa incorreta. Então, 2 requisitos comuns: interesse público justificado e prévia avaliação. Quando imóveis, e memoriza que os imóveis vão ter requisitos mais elaborados, eu vou ter que ter autorização legislativa, autorização da Câmara de Vereadores e licitação na modalidade concorrência pública dispensada em casos de doação e permuta. Nos móveis, embora tenha 2 requisitos comuns, interesse público justificado e prévia avaliação, eu dispenso a autorização legislativa, mas também exijo licitação na modalidade concorrência dispensada em caso de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou diante de interesse público relevante justificado pelo Executivo. Então vamos lá: a alienação de bens móveis, interesse público justificado, ok. A avaliação posterior, errado, a avaliação é prévia. Letra B, interesse público justificado, perfeito. Prévia avaliação, perfeito. Concorrência pública, ok. Dispensada no caso de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante justificado pelo Executivo. Perfeito? Vamos ler as demais. Interesse público justificado, perfeito. Avaliação posterior, negativo. A avaliação é prévia. D. Interesse público justificado, ok. Prévia avaliação, ok. Leilão, negativo. A modalidade de licitação exigida para móveis e imóveis é concorrência. Letra E, interesse público justificado, perfeito. A
A avaliação posterior pode parar por aí. A avaliação é prévia. Logo, pelo 34.2 da Lei Orgânica, a alternativa correta é a letra B. Questão número 8. São tributos de competência do município de São Leopoldo, exceto. Estamos tratando de outra competência. Competência tributária, que será espelhada na lei orgânica conforme 156 da Constituição. Tributos que serão impostos, taxas e contribuições de melhoria. E nos impostos, o IPTU, a transmissão de bens imóveis por ato inter vivos, porque causa mortes, desloca a competência para outro ente federativo, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Vamos à questão. Letra A. Propriedade territorial rural. Alto lá. O imposto de competência do município é o imposto sobre a propriedade territorial urbana. O imposto sobre a propriedade territorial rural é de competência da União. Matamos a questão. Segundo o 43 da LO, a alternativa incorreta é a letra A e as demais estão corretas. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, causa morte e desloca a competência para o Estado. Serviços de qualquer natureza, taxas e contribuições de melhoria. Letra A na questão número 8. Questão número 9. Em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica de São Leopoldo fixa em, tracinho, o número de vereadores que compõem a Câmara. Veja bem, essa é uma questão unicamente de memorização, mas ela é importante porque ela costuma ser cobrada em concursos, porque ela reflete na Lei Orgânica a previsão do número de vereadores conforme a previsão constitucional de proporcionalidade entre o número de habitantes e o número de vereadores. Segundo o 104 da Lei Orgânica, o número de vereadores em São Leopoldo será 13 vereadores que comporão a Câmara Legislativa, portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão número 10. Compete à Câmara Municipal de São Leopoldo, com a sanção do prefeito, exceto. Vejam que o Poder Legislativo terá competências que vão exigir essa articulação com o Poder Executivo, expressada pela concordância do prefeito a partir da sanção, e competências que serão privativas do Poder Legislativo, de modo a dispensar qualquer manifestação do prefeito. Óbvio que quando eu falo de competências privativas que dispensam a concordância do prefeito, eu estou relacionando a assuntos mais internos do Poder Legislativo. Então, qual dessas, dentre as alternativas, exige a sanção do prefeito, exceto legislar sobre os tributos de competência municipal? Com certeza, tributos que vão gerar receitas para o município exigem essa composição do legislativo com o executivo. Concessão de serviços públicos ao município, uma competência que exige a sanção do prefeito. Criação de empresa pública, economia mista, autarquias e fundações, administração indireta, também vão exigir essa articulação entre os poderes. Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, o que se relaciona com o endividamento do município, logo vai exigir também essa articulação entre os poderes. Exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município, com o auxílio do TCE e julgar as contas do prefeito. Isso é privativo do legislativo e está lá no texto constitucional, inclusive, se eu não me engano, no artigo 30, a competência do legislativo de fiscalizar o executivo em suas contas com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Logo, a alternativa
incorreta na questão 10 é a letra E, segundo os artigos 107 e 110. A lei orgânica poderá ser emendada por iniciativa. Estou dentro do assunto processo legislativo no âmbito municipal. Sabemos que a lei orgânica rege o município como ente federativo e está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. Dada a importância da lei orgânica, ela terá um processo de elaboração mais elaborado, dificultoso, e a emenda à lei orgânica da mesma forma. Emendar a lei orgânica é uma legitimidade atribuída a pouquíssimas pessoas. E é isso o que a questão está nos exigindo. Vamos lá. 2/3 dos vereadores. Cuidado! Para emendar a lei orgânica, eu preciso de 1/3 no mínimo dos vereadores. O vice-prefeito não possui legitimidade para emendar a lei orgânica, o prefeito possui legitimidade, secretário municipal não possui legitimidade e o Ministério Público também não está dentre os legitimados. Portanto, segundo o artigo 130 da lei orgânica, o legitimado para emenda, no nosso caso, é o prefeito. Questão número 12. Compete ao prefeito, segundo a LO, as seguintes atribuições, exceto. E outra questão que trata de competência, agora falando de competências do chefe do Poder Executivo. A iniciativa das leis na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Acabamos de ver que ele terá legitimidade para propor a lei orgânica. Representar o município em juízo e fora dele, perfeito, uma competência clássica do chefe do Poder Executivo. Sancionar, promulgar e publicar leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos para sua fiel execução, perfeito. Vetar no todo ou em parte projetos de lei aprovados pela Câmara, que é o veto ou a sanção institutos a partir dos quais o chefe do Poder Executivo manifesta sua concordância ou não concordância com determinado projeto de lei, e convocar secretários municipais ou diretores equivalentes para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições em audiência aberta ao público, cabendo-lhes 3 dias úteis antes do comparecimento para enviar à Câmara a exposição das informações solicitadas. Que eu estou tratando de uma competência da Câmara de Vereadores e não do prefeito, que é convocar secretário para comparecer à Câmara e dar esclarecimentos. Logo, a alternativa incorreta, segundo os artigos 110 e 152, é a letra E. Questão número 13. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, uma regra que está lançada lá no texto constitucional e que vai estar espelhada na lei orgânica. Vamos lá. 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor e outro como técnico vedado o científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde mental com profissões regulamentadas, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, a de 1 cargo de professor e outro técnico científico vedado de natureza técnica. Veja que a letra B está incorreta, porque não veda a acumulação de cargo de professor com outro científico. A letra C está incorreta porque nós não temos a especificação de profissionais de saúde mental, e sim
profissionais de saúde, e a letra E, a de um cargo de professor e outro científico, e não há vedação de natureza técnica. Então, a Constituição vai autorizar, neste caso, 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, e no nosso caso nós vamos ter 2 respostas corretas aqui na questão número 13, façam uma anotação, letra A e letra D, segundo o artigo 181 da Lei Orgânica. Questão 14. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, vamos lá, quais são os princípios que regem o direito à educação no âmbito do município de São Leopoldo? Igualdade de condições para o acesso e permanência à escola, perfeito. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, o direito à liberdade, inclusive o direito de liberdade de cátedra. Uniformidade de ideias e concepções pedagógicas, negativo. A uniformidade de ideias afronta o pluralismo previsto, né, no Estado Democrático de Direito, no sentido de abranger a diversidade de posições, de opiniões, de crenças e de pensamentos. Logo, em vez de uniformidade, nós deveríamos ter lançado pluralidade de ideias, segundo a lei orgânica e o próprio texto constitucional. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, perfeito, e gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Logo, a incorreta, segundo D238 da lei orgânica, é a letra C. E vamos para a nossa última questão. O meio ambiente é bem de uso comum do povo e a manutenção de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida. Para assegurar a efetividade desse direito, o município desenvolverá ações permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe primordialmente, exceto prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em quaisquer de suas formas, perfeito, preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, obras e monumentos históricos e naturais, promover a manutenção das espécies e ecossistemas, sendo proibida a caça, definindo-se em lei espaços territoriais a serem preservados, promover a educação ambiental nas escolas estaduais e de ensino superior e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Cuidado, eu estou tratando de princípios que vão orientar o município na proteção ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Logo, a promoção da educação ambiental na lei orgânica se volta às escolas municipais e não às escolas estaduais ou de ensino superior. Definir critérios ecológicos em todos os níveis do planejamento político, social e econômico e promover o manejo ecológico dos solos, respeitando a sua vocação quanto à capacidade do uso. Pelo 259 da LO, portanto, a alternativa incorreta é a letra C. Espero que o simulado ajude você nos seus estudos. Se ele for útil, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.